Boa noite a todos, a todas. Esta é a última aula do ciclo 1 do curso de extensão universitária, O Brasil através do cinema. Então, nós concluímos o nosso curso com um dos clássicos do cinema nacional, Eles Não Usam Black Tie, de Leon Risman. É um filme lindo, porque ele marcou o auge de uma das melhores décadas do Brasil no século XX, que foi a década de 1980. É uma década de muita luta, muita esperança, e o filme ele também ele traduz outras coisas que eu vou estar tentando colocar aqui. Então, antes de nós começarmos a nossa aula final, agora a palavra para o professor Wellington Fontes Menezes para fazer as saudações iniciais. Muito obrigado, professor Giovanni. Muito obrigado a todos e a todas. Enfim, chegamos aqui no final do nosso primeiro ciclo, né? Um ciclo de filmes. Essa é a nossa sétima aula, nosso sétimo encontro, e que foi visto o período dos anos 60, anos 70, né? E agora chegamos com Eles Não Usam Black Tie, que abre praticamente os anos 80, né? Esse filme de 1981 que o professor assinalou. Eu vou fazer alguns comentários, né? Primeiro, antes de mais nada, aquela questão que vocês já devem estar habituados. O professor vai fazer a exposição do filme e, posteriormente, teremos o nosso tempo de perguntas. E como vai ser feita essa construção dessas perguntas, né, de vocês? De dois modos, né, como vocês bem sabem. Ou escrevam no chat, eu vou ler posteriormente e passo a palavra ao professor Giovanni, ou vocês podem fazer questões diretamente ao professor Giovanni. É só levantar, ou sinaliza no chat, ou levante a mão aqui no Meet, tá bom? E a questão mais interessante, para quem gostou do curso, que nos acompanhou, seja nas aulas online, ao vivo, ou seja, na gravação, é que começaremos em agosto o ciclo 2, né? Então, a partir dessa aula, né, a gente já começa a fazer a divulgação do ciclo 2, com os filmes que vocês vão perceber que vão abordar os anos neoliberais no Brasil. Então, para quem gostou, recomende para os amigos, se inscreva e, acima de tudo, ajude a divulgar esse ciclo 2. Posteriormente, também teremos no grupo, colocarei no grupo, o formulário, né, que nós queremos saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, o grupo do nosso curso, e isso é muito importante para nós, né, para a gente aperfeiçoar cada vez mais esse curso que foi feito para vocês, né, para analisar isso da melhor forma. E que o nosso produto principal é o quê? É a informação, é o conhecimento que possam alimentar essa construção crítica, essa análise crítica, o despertar crítico dessa história brasileira, da história do nosso país. Em suma, eu voltarei a comentar sobre o ciclo 2 ao final dessa exposição, e agora vou deixar o professor Giovanni iniciar a apresentação dele do filme Eles Não Usam Black Tie, de 1981. Professor Giovanni, a palavra é com o senhor. Muito obrigado. Está sem áudio. Bom, obrigado, Wellington, pelas palavras. Eu queria estar saudando a todos vocês que chegaram ao final desse curso, participando, assistindo, participando a cada aula, né? Um domingo, às 19 horas, de 15 em 15 dias, abrindo espaço para uma reflexão crítica de filmes do cinema nacional, mas não apenas uma discussão que discute cinema nacional, uma discussão que procura fazer uma reflexão sobre o Brasil, né? Este ilustre desconhecido, tanto nos mais diversos aspectos, né?
é importante salientar que esse curso, O Brasil através do Cinema, ele utiliza o filme para que a gente possa fazer um resgate da nossa história, para que a gente possa entender como é que nós chegamos até aqui e quais as perspectivas de nós irmos, de nós termos futuro, né? É um resgate do passado, visando entender o presente e refletir com mais densidade sobre as perspectivas de futuro. Então, nós estamos utilizando o cinema para isso, né? É claro que o cinema, o filme, é uma obra estética, tem um valor fundamental no plano estético, cinematográfico, isso não se discute, né? E nós também prezamos muito isso. Basta ver a qualidade dos filmes que nós escolhemos para este ciclo 1 e também para o ciclo 2. Né? Essa seleção é uma seleção com critérios, critérios estéticos, não apenas critérios políticos. E esses critérios estéticos, eles são fundamentais, porque nós entendemos também que a verdadeira obra de arte, ela propicia uma reflexão crítica, ela permite, ela provoca uma reflexão crítica sobre a sociedade e sobre a história. Então, nós temos uma relação muito íntima entre a obra de arte e a razão histórica, a razão dialética, né? Esse é a lição do projeto Tela Crítica, que o próprio nome já diz, tela crítica, né? Se esse projeto se chamasse tela marxista, com certeza ele não teria a projeção que ele teve, pelo preconceito que muitas pessoas têm com o marxismo. Mas ele se chama tela crítica pelo fato de que o objetivo de eu estar analisando hoje, eles não usam black tie, do Leon Risman, o objetivo é ver o filme como um pré-texto para falar um pouco, não tão pouco, como vocês vão verificar, do Brasil. Não apenas do Brasil do passado, mas do Brasil do presente, do Brasil do futuro, né? E isso é que é importante, que nós façamos essa reflexão através da obra de arte, né? Então, vejam bem, aqui nessa tela de abertura, inclusive tem um pequeno erro aqui que eu já verifiquei, o filme é de 1981 e não 1982. Mas ele está correto aqui. Essa análise ela foi originalmente lançada neste CD-ROM, né, que eu estou com ele aqui em mãos, né? Eles não usam black tie, né, que o projeto editorial Prax ele vendia até um certo tempo. Depois, ninguém mais tem interesse por CD-ROM, né? As pessoas vão na internet, no virtual, né? Mas nós do projeto editorial Prax, nós estamos transformando esses CD-ROMs né? E eu espero que proximamente nós possamos ter essa análise, né? Essa análise em livro, né? Bom, este livro, volume 3, esse livro Trabalho e Cinema, ele consta um longo ensaio de análise crítica também do
Eles Não Usam Black Tie, do Leon Risman, né? Porque esses filmes que eu tenho analisado, eles fizeram parte de um curso que eu dei sobre trabalho e capitalismo global, né? Há alguns anos. Não tanto alguns anos, né? Tem o quê? Tem aí mais de 10 anos, né? E nesse curso nós fazíamos uma análise muito exaustiva dos filmes, não é meramente uma discussão crítica, como nós fazemos aqui, e dessa análise saíam artigos, que eram aulas escritas, e saíam CD-ROMs, que eram suplemento a essas aulas escritas. E há 10, 12 anos isso era feito apenas por meio, vamos dizer, físicos, né? Porque hoje tem toda essa facilidade de se fazer lives, de se utilizar a internet, né, as redes sociais, mas naquela época nós não tínhamos as redes sociais, nós não tínhamos o YouTube com essa desenvoltura, né, de fazer esses programas, né, online, mas nós fazíamos assim, né? Nós organizávamos, mandávamos pelos correios, pelo correio postal, mandávamos os CD-ROMs, né? As pessoas recebiam por e-mail as aulas escritas, longas aulas de 20, 30 páginas referente a cada filme, uma análise exaustiva, né? E nós tínhamos virtualmente, o máximo que nós tínhamos era um fórum de discussão, né, onde as pessoas elas discutiam aquele conteúdo, complementavam. De um certo modo, isso hoje não é mais necessário, né? Porque se utilizar, por exemplo, dos correios postais, se utilizar de fórum de discussão, né? Eu fico me perguntando como nós faríamos isso hoje? Seria muito mais difícil, né? Até porque naquela época as pessoas tinham disposições de ler artigos de 30, 40 páginas, né? Esse filme ele foi exaustivamente analisado no sentido, como vocês vão verificar, de estar tirando elementos para nós pensarmos um tema da luta de classes, né? Da luta de classes. Se a gente pode dizer, olha, eles não usam black tie, qual é a primeira palavra que vem à mente? Luta de classes. Agora, é claro que esse conceito, né, luta de classes, que hoje está um pouco oculto, né? Mas luta de classes, esse conceito, ele remete a uma série de outras categorias, né? E uma delas, que vocês vão verificar na análise do filme, é a categoria de classe social do proletariado, né? Que nós temos que procurar entender para que a gente possa até estar sabendo qual é a verdade da luta de classes, né? Então, esse filme ele vai a fundo para tentar entender a classe social, a classe operária, né? E, inclusive, aonde eu coloco um conceito que eu venho trabalhando há muito tempo, inclusive eu trabalhei em 2 cursos que eu dei utilizando filmes, que foi o conceito de condição de proletariedade, certo? Né? Eu tenho uma teoria de luta de classe social que ela implica que a gente discuta antes essa condição existencial de proletariedade. É uma condição existencial, não é uma classe ainda, né? Porque a classe ela não nasce feita, né? Ninguém nasce na classe social do proletariado, né? A classe não nasce feita. As pessoas nascem numa condição existencial,
que é a condição existencial de proletariedade. Agora, elas podem ter ou não consciência de classe. Se elas tiverem consciência de classe, elas vão passar a pertencer a uma classe social, a classe social do proletariado. Então, na minha teoria das classes sociais, é fundamental esses dois conceitos: o conceito de condição existencial, que eu vou estar mapeando aqui através desse filme, e também o conceito da experiência de classe, né? Da formação da classe. Como é que se forma uma classe? Essa é uma questão que deveria ser discutida pela esquerda. Esquerda brasileira, esquerda marxista, esquerda revolucionária, que não é revolucionário coisa nenhuma, porque uma esquerda revolucionária ela estaria discutindo, fazendo seminários e mais seminários para discutir como é que se forma uma classe social, a classe social do proletariado, porque a formação é muito complexa. A formação ela implica elementos culturais, ideológicos, né? Elementos concretos que têm que lidar, inclusive, com essa condição existencial de proletariedade, né? Mas o que nós temos é o seguinte: o marxismo, um certo marxismo, ou a maioria dos marxistas, eles já partem do princípio que o proletariado já está aí, já está dado, já é um dado objetivo, né? Já nasce feito, praticamente já nasce feito, né? Quando tem esses movimentos, já pronto, eles já colocam, inclusive, ali, se o movimento for muito avançado, já vai dizer, já são revolucionários. Quer dizer, quando não é verdade. Não é verdade. Então, esse elemento da formação da classe, ele é fundamental. Até porque, na época lá Eles Não Usam Black Tie, 1981, era muito mais fácil formar a classe. Hoje é muito mais difícil, pelo poder da ideologia, né? Pela revolução cultural que o capital fez, né? Na década de 1980, né? Com o pós-modernismo, com o neoliberalismo, né? Com a internet, com as redes sociais, né? Com o desmonte dos partidos e sindicatos de classe, né? Então, quer dizer, todos esses elementos foi uma construção política para desmontar, obstaculizar a formação da classe, a formação do sujeito histórico, capaz, inclusive, da luta de classes, porque a luta de classes é o motor da história. Se você não tem luta de classe, você não movimenta a história. A história fica dando voltas em torno de si, né? E luta de classe é um processo que é fundamental na formação da classe, porque uma classe que não luta, ela não é classe, né? A classe ela tem que lutar. Agora, para lutar, ela tem que ter consciência de classe, em si, o para si. E tem uma série de outros elementos que tem que ser dito, que não é apenas a questão da associação, do sindicato, é a questão do partido, né? Porque isso são elementos, são materialidades da consciência de classe. O em si da classe, essa materialidade é fundamental. É por isso que quando o capital desmonta esse em si, ele já faz aí, já está, nós podemos dizer assim, né, 7-1 para a Alemanha. Por quê? Porque sem esse em si da classe, né, que é o sindicato, que é a associação, que é a capacidade da união, como nós vemos nesse filme, Eles Não Usam Black Tie, né, você não consegue avançar. Agora, é claro que mesmo que você tenha esse em si, é fundamental uma outra mediação, que é a mediação política, é o partido. E aí o capital também desmontou essa mediação. Só para vocês verem o tamanho da tragédia histórica desses últimos 30 anos.
no Brasil principalmente, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo. É um processo, né? É uma ofensiva global do capital, né? É uma ofensiva global para tentar desmontar o sujeito histórico capaz de dar uma resposta radical a esses problemas do capitalismo global, esse capitalismo que hoje está à deriva, né? Vocês imaginem se esse capitalismo à deriva, esse capitalismo brasileiro sem nenhuma capacidade de dar uma resposta civilizatória. Vocês imaginem se nós tivéssemos sindicatos e partidos, estaria muito mal para o capital, né? Porque as lutas seriam muito acirradas, o enfrentamento social, político, ideológico, porque a questão são várias frentes. A luta de classe é várias frentes. Pelo que vocês vão ver no filme, vocês podem estar pegando esses elementos ali. Você tem a questão ideológica, cultural, você tem a questão política. É claro que o filme, essa dimensão política não está tão explícita, porque é óbvio, né, que em 1981 estava nascendo ainda, estava em gestação ainda um partido como o PT. Mas já havia partidos comunistas, já havia organizações de luta de base, que se fazia luta, inclusive no ABC Paulista. Estamos pensando aqui, esse filme se passa no ABC Paulista. Havia. A questão do partido é uma questão que está pressuposta, porque o filme ele coloca a questão do sindicato, mas aquelas discussões que você tinha ali dentro com aqueles camaradas discutindo o encaminhamento da greve, discussão que pode ter certeza são posições de partido, porque toda greve você tem dentro dela posições de partido. É a direção política, ideológica, do enfrentamento, esse complexo de posições que dão a direção do movimento. Não existe uma greve assim que você tenha meramente uma unidade sem luta, e essa luta ela é uma luta política, ideológica, e o filme deixa claro isso, a posição desses camaradas aí. E vamos lá, eu vou ver se eu avanço aqui algumas telas. Eu acho que ninguém vai mais entrar, não, porque se entrar, complica, porque eu vou ter que sair aqui da manipulação dos slides para fazer a permissão de entrada. Mas vamos lá. Bom, essa é a estrutura narrativa do filme. Toda análise de filme, nós temos que ter a capacidade de falar a estrutura narrativa do filme. Isso é um exercício. Isso deveria se dar em sala de aula. A capacidade de você, de uma forma muito sintética, elaborar uma sinopse onde você tem os elementos essenciais do filme. Isso é muito interessante. Isso deveria ser obrigatório em sala de aula, porque ajuda as pessoas a organizarem as ideias. Isso, evidentemente, eu não vou aqui, eu vou avançar. Olha só, a questão do eixo temático. Todo filme tem eixo temático. E eu escolhi um eixo temático fundamental a partir do qual eu vou fazer análise do filme. Eu poderia escolher um outro eixo temático, mas esse é o mais completo, esse é o mais interessante para que a gente possa estar utilizando esse filme na perspectiva da formação política. E esse conceito de luta de classes, ele implica um complexo de categorias. Olha que coisa, que o filme está tudo no filme. Classe, consciência de classe, sindicalismo, cotidiano operário, marginalidade social, problemas intergeracionais. Isso é que é interessante, olha só. O filme ele trata de problemas intergeracionais. Aqui tem uma pequena
uma pequena informação, né, que o filme Eles Não Usam Black Tie, ele foi baseada, né, numa peça, né, uma peça que foi lançada em 1958, uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, né? E eu faço um pequeno comentário a respeito dessa peça, né? Não vou aqui entrar em detalhes, porque na época que nós analisamos o filme, nós fomos para conhecer essa peça teatral, né, do Gianfrancesco Guarnieri, né? É uma peça de 1958 e eu, inclusive, até comparo o Brasil de 1958 com o Brasil de 1981. Isso é muito interessante, essa comparação, para mostrar como essa peça, Eles Não Usam Black Tie, né? Esse filme, Eles Não Usam Black Tie, eles foram lançados em períodos importantes da nossa conjuntura histórica, né? A questão da luta de classes é aquilo que eu falei para vocês, né? A luta de classes é o modo de expressão do conflito socioestrutural entre capital e trabalho que caracteriza a sociedade burguesa, né? E ela pode assumir múltiplas manifestações fenomênicas, contingentes ou necessárias, né? E o filme ele mostra a riqueza desses elementos, né? Dessa tensão, né? Que nós vemos no filme entre a consciência contingente, a consciência necessária, a consciência contingente de classe, a consciência necessária de classe, por exemplo, nesses embates entre o Tião e o Otávio, entre o Braulio e o Santini, né? Quer dizer, um filme muito marcado por tensões, por conflitos, né? Que são próprios de um período de luta de classes, né? Então, esse filme, ele e essa peça, né? Quer dizer, esse roteiro de filme para o Brasil de 1981, ele preservou, né? Ele preservou esse traço essencial da processualidade histórica da sociedade brasileira, porque a luta de classes ela tem permeado a história do Brasil em todo o século XX, inclusive no século XXI, porque essa luta ela se manifesta ali e acolá. Talvez ela esteja invisibilizada, talvez ela não tenha sido percebida pelos seus agentes, né? Enfim, é uma questão a ser discutida. Olha a questão aí, a classe do proletariado, né? A classe do proletariado, inclusive eu coloco classe entre aspas, né? Aquilo que eu falei para vocês, o termo classe do proletariado, com aspas, né? Diz respeito àqueles homens, mulheres, né? Proletários imersos na condição existencial de proletariedade. Né? Quer dizer, são indivíduos pessoais alienados do controle dos meios de produção da vida, né? Imersos nessa condição existencial, né? Esses homens, essas mulheres que eles aparecem, mas não são ainda uma classe, no sentido, né, sem aspas, é uma classe com aspas, né? Porque a classe sem aspas, ela pressupõe, como eu falei para vocês, consciência de classe, né? Que implica, por sua vez, esse movimento, né? Do em si e do para si, da classe, né? Da formação do sujeito, contingente da transformação social, né? Então, isso é fundamental, essas categorias e esses elementos, né? E esses elementos que existem na sociedade burguesa, né? Esses processos sociais, né? Esses processos sociais de formação de classe, é algo que nós temos que mapear. É aquilo que eu falei para vocês, a gente pode até discutir como é que se dá essa formação de classe hoje no Brasil, né? É uma grande questão,
só para nós vermos como isso está ausente da nossa vida e explica a situação em que o Brasil vive hoje, né? As formas de ser da classe, do proletariado, né? Essa classe com aspas, certo? Essa classe que está imersa na condição existencial de proletariedade tem uma série de atributos existenciais. Foi através da análise crítica de filmes que eu fui, né, fui apreendendo esses atributos existenciais da proletariedade. Olha só como é interessante fazer análise de filme, porque o filme, para mim, foi um filtro, né, um filtro heurístico aonde eu pude perceber quais são esses atributos existenciais. Quer dizer, como é que vivem os proletários, que somos todos nós? Aí esses atributos estão aqui, né? É claro que eu não tirei esses atributos só do filme Eles Não Usam Black Tie. Uma larga experiência de analisar filmes clássicos do cinema mundial, né, que eu já falei para vocês, analisando Tempos Modernos, A Nós a Liberdade, Vinhas da Ira, A Terra Trema, Ladrões de Bicicleta, isso só falando dos filmes dos anos 30 e 40, né? Filmes do neorrealismo, filmes de Hollywood nos bons tempos, aí com diretores de primeira, como Charlie Chaplin, como John Ford. Quer dizer, isso daí mostra como o cinema ele pode também ser um pretexto para um conhecimento da realidade social. E esses atributos estão aqui, ó, a subalternidade, acaso e contingência, insegurança e descontrole existencial, incomunicabilidade, deriva pessoal e sofrimento, risco e periculosidade, invisibilidade social, experimentação e manipulação, prosaísmo e desencantamento, corrosão do caráter, carecimento de sentido de vida. Quer dizer, cada elemento desse é parte, é vivido em maior ou menor proporção pelos indivíduos que estão imersos nessa condição existencial, que é uma condição universal, né? Esse conceito de proletariado, ele não é um conceito do século XIX, ele é um conceito desenvolvido aí por Karl Marx, Friedrich Engels, né, que eles estavam pensando uma condição existencial, né, dos indivíduos numa sociedade, no mundo do capital, né? Então, é uma forma de nós, de um certo modo, estarmos entendendo essas categorias que são muito fortes, né? O mundo social do capital. Aqui eu falo, inclusive, bom, eu já falei para vocês, né? Eles Não Usam Black Tie é um filme que retrata o mundo da proletariedade a partir da condição proletária e aonde você tem uma série de conflitos entre classes, conflito intraclasses, conflito intergeracional, né? Que são conflitos intraclasses, né? Porque dentro da classe você tem conflitos, não é só conflitos de uma classe com outra, mas é um conflito dentro da classe, né? Você tem empregados e desempregados, né? Empregados versus empregados, né? E gerações de empregados contra outras gerações de empregados, né? E o filme ele é muito rico nesse sentido. Eu analiso várias cenas aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas a condição de proletariedade, por exemplo, no filme, você vê um caso que é muito próprio do Brasil, né? A truculência policial é um elemento da vida da proletariedade, né? Isso está hoje mais do que nunca, essa truculência policial que aparece no filme, né? Eu não vou aqui falar especificamente, mas está muito claro aí nessas imagens que estão nesse slide, né? A truculência policial. A questão do preconceito, né? É outro elemento que está presente na vida da proletariedade, né? Esse preconceito contra negros, nordestinos,
quer dizer, o preconceito racial, a xenofobia, quer dizer, isso é um elemento constitutivo da sociabilidade de um país capitalista, de extração colonial escravista, como o nosso. Né? Quer dizer, você tem que entender esse como sendo um elemento muito forte da proletariedade. Isso diz respeito à condição existencial daqueles da classe do proletariado, né? Classe com aspas. Outro elemento que está no filme é a precariedade do local de moradia, certo? Isso é muito visível no cotidiano operário, né? Essa precariedade nos bairros operários. Né? E, na época, isso era muito forte. Se nós formos analisar, por exemplo, aqueles operários que fizeram as grandes greves lá de 1978, 1979, 1980, né? lá no ABC Paulista, né? A questão não era só a superexploração do trabalho, a questão do arrojo salarial. A questão também era a situação de precariedade que eles viviam nos bairros operários, onde você não tinha o poder público, você tinha um descaso. E no filme, esse diálogo aqui, feito pelo Otávio, ele expressa isso. Né? Outro elemento da condição de proletariedade é a frugalidade do lar operário. Né? Se formos analisar todos aqueles cenários, tanto a casa do Otávio, né? Otávio e Romana, né? Como também o lar de Maria, né? Se vocês forem ver esses ambientes, que você tem uma cenografia muito realista, né? Quer dizer, isso é importante. O cinema ele tem que ter essa mise-scène, essa cenografia muito adequada com a narrativa, né? E o que nós vemos são lares, o lar operário ele é muito frugal, ele é simples, né? Não tem requintes de luxo, né? Quer dizer, é aquilo adequado para um operário especializado, um torneiro mecânico, como é o caso de Otávio, né? Mas se vocês forem ver o lar de Maria, né? Que é namorada de Tião, né? Onde você tem lá o pai dela, um operário da construção civil, desempregado, né? Vivendo em condições muito modestas, né? Uma pobreza operária, né? Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, um elemento da condição de proletariedade é o desejo de consumo. Isso é que é interessante, que nós não podemos desprezar isso, né? Essa cena, quando Tião e Maria eles saem, né? Eles passeiam à noite pelo centro comercial em direção ao ponto de ônibus, né? Nós podemos perceber o olhar de Maria e de Tião expressando seu desejo de consumo daquelas mercadorias exibidas nas vitrines, né? Eles, operários e operárias fascinadas pelo apelo das mercadorias, né? Alimentando sonho legítimo de ter melhores salários para ter acesso a essas comodidades da sociedade de consumo. E o filme retratou isso de uma forma muito, muito singela, certo? Porque esse desejo de consumo jamais poderia ser satisfeito numa situação de arroxo salarial, né? E tem até uma cena interessante, né? O pai de Maria pede emprestado ao mestre de obras um adiantamento de 200 cruzeiros, na época eram cruzeiros, né? Numa das primeiras cenas do filme, uma mercearia em promoção está dando uma oferta por 30 cruzeiros, né? Pouco menos de um quarto do valor adiantado do salário do operário da construção civil. Eu fiz essa comparação para mostrar como o operário ele vivia numa situação de pendura muito grande, né? Muito grande, comparando aqueles preços das mercadorias com aquilo que ele recebia pelo valor da força de trabalho, né? Um outro elemento da condição de proletariedade que nós não podemos desprezar é a questão da ambição de ascensão social, né? Quer dizer, isso é parte da condição existencial de proletariedade. Ascender, principalmente num país de miseráveis como o nosso, né? Isso daí é uma coisa que está muito ligada a essa condição de proletariedade.
né? O caso do Tião, né? O jovem operário, que ele tem essas ambições de ascensão social, né? Inclusive, esse é um elemento que vai dar conflito aí com o pai dele, né? Esse anseio de ascensão social de Tião, ele tem que ser explicado, não porque Tião é um mau caráter, é um alienado, não, porque ele, né, a percepção de Tião, né, do fracasso do pai em dar um melhor padrão de vida à família, né? Quer dizer, isso é importante que se diga, e tem uma questão psicológica aí, o filho se afirma contra o pai. Tem uma questão muito interessante aí, essa relação do Tião com o pai, né? Quer dizer, esse conflito entre os dois era uma forma de Tião estar se afirmando, né? Porque o filho ele se afirma, né, contra o pai, né? Mas só não tem só uma questão psicológica, tem uma questão social aí também, porque Tião ele via que o pai ele não deu um melhor padrão de vida à família e ele não e ele queria fazer diferente, né? Ele queria de um certo modo essa ambição de ascensão social era uma tentativa dele fazer aquilo que o pai não conseguiu fazer, né? E, de um certo modo, isso daí, por outro lado, né, era uma compensação do sentimento de medo que ele tem do pai perder o emprego e ele tornar-se provedor de duas famílias, que isso está também presente no filme. Só para vocês verem como essa relação ela é muito complexa, essa relação, né, de Tião com o pai, né, que isso daria tempo para uma análise mais completa, que eu não vou ter esse tempo aqui. Outra elemento da condição de proletariedade é a questão do lazer operário, que o filme retrata, né? Um lazer, um tempo de trabalho alienado, impõe um tempo de lazer, né, como entretenimento, né? Um entretenimento que tem um elemento de alienação também, né? Quer dizer, esse lazer, por exemplo, aqui desse casal, Tião e Maria, né? Que eles vão, o lazer deles é, naquela época, ir para o cinema, né? E também ir flertando lá com as mercadorias nas vitrines, né? Ou então ir para um parque público, né? Que aparece, né? E eu até faço uma observação, porque quando a gente analisa filme, a gente tem que ver todos os detalhes. Maria está sempre comendo algo, né? Após sair do cinema, ela está comendo milho cozido, no parque público, ela está comendo um sanduíche, né? Isso é uma coisa muito curiosa, foi colocado aí na cena, no roteiro do filme, né? E também tem uma outra cena do filme que retrata o lazer operário, onde alguns operários jogam futebol de areia, né? Enquanto outros discutem a greve, só para vocês verem como o filme ele retrata muito bem esse cotidiano operário. Um outro elemento da condição de proletariedade, risco e periculosidade, né? Quer dizer, você tem o medo, ele é parte do cotidiano operário, né? O operário, proletário, trabalhador, ele vive no Brasil, isso aí é uma condição existencial. Ele vive sempre numa situação de risco e diante de perigos, né? E traumatizada pelos anos de chumbo da ditadura militar, veja o caso de Romana, né, que é a mãe de família, a mãe de Tião, tal. Ela teme que possa acontecer alguma coisa com o filho, com o marido, né, que ela possa só saber depois, porque 1981 é o período ainda que está na ditadura militar, embora já seja abertura política, mas e Romana insiste sempre que Tião ou Otávio leve o endereço consigo, né? É uma angústia que aquela mãe vive, né, nessa situação de risco e periculosidade. Não é à toa que tem até uma música, uma canção que, né, que diz: são demais os perigos desta vida, né? Um mundo em conflito. É claro que o filme ele é um filme de conflitos, isso aqui é muito interessante. O grande cinema
o grande cinema, o cinema realista, é um cinema de conflitos humanos, né? E são conflitos densos, complexos, né? Que a gente pode estar mapeando, né? O jovem operário Tião, né? Que ele se depara com a constituição da família, né? A Maria engravida, então isso para ele é uma situação de conflito íntimo, né? Você tem inclusive conflito entre os dois, Tião e Maria, né? De outro lado, o pai, o Otávio, ele trabalha com a perspectiva da greve operária, né? E essa greve operária vai confrontar ele com o filho, né? Quer dizer, você não vai ter só uma greve, você vai ter um conflito familiar, um conflito intergeracional, né? No interior do movimento da classe. Olha que interessante. A classe ela tem que ser vista em todos esses elementos, né? Nesses elementos internos, que são complexos. É uma totalidade isso daí, né? De um lado a família, de outro a greve, né? De um lado o fetiche da reprodução social, né? Que a responsabilidade paralisa de medo e apreensão o jovem Tião, de outro a desfetichização da produção social por conta da indignação do operário Otávio, né? Quer dizer, isso é que é interessante, a riqueza desse filme é uma coisa impressionante. Eu foquei muito em analisar Tião e Otávio. Infelizmente, o nosso tempo não vai permitir uma análise mais densa. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem, nesse PDF, ir lendo esse slide, né? Que eu faço, inclusive, aqui até uma análise psicológica, né? A questão do pai que fracassou e dá o melhor padrão de vida à família, tal, né? E o Tião, que é de uma outra geração, ele acredita que a opção para que ele possa dar um melhor, ter um padrão de vida para a família dele que fosse diferente daquele que o pai deu, né? Para a família, ele vê como, naquela situação toda, ele vê que a opção individualista possa significar melhores possibilidades de realização familiar. Então, você tem essa figura de um pai, que é a figura do fracasso, né? E, ao mesmo tempo, esse conflito entre pai e filho é um modo do próprio filho se distinguir do pai, né? Você tem uma dialética aí de afirmação e negação que é muito interessante, que o filme mostra, né? E, enfim, proletariedades e utopias pessoais. Aqui a questão das utopias. O filme, veja só a riqueza, gente. A condição existencial de proletariedade, ela é marcada por essa situação toda de alienação, né? Que cada elemento desse, cada atributo existencial desse é um elemento de alienação, de estranhamento, né? E esses elementos, eles são complexos, né? Eles são complexos porque eles estão imersos em dilemas, de escolhas entre valores morais, né? E também elementos de sonhos e de utopias pessoais, né? Quer dizer, as pessoas têm utopias, as pessoas têm sonhos, isso caracteriza a nossa espécie, né? Quer dizer, os animais, eles não têm sonhos nem utopias pessoais, né? Um gato, um cachorro, tal, não tem, né? Eles vivem na imediaticidade com a espécie, né? O homem não, o homem, como é um ser genérico, ele tem esses elementos que fazem parte de uma teleologia, né? E isso faz com que essa condição de proletariedade ela seja complexa, né? Para que a gente possa estar entendendo esses elementos, né? Eu, por exemplo, intitulei Tião, o homem preocupado, né? Só para vocês verem aí que essa questão do homem preocupado é um perigo, né? Preocupação, inclusive, é uma categoria que alguns analistas, autores, como Karel Kossik, né? Dialética do concreto, né? Que eu gosto muito desse autor, ele que porque ele também tem uma perspectiva fenomenológica, como é a minha, né? Essa minha análise, ela é uma análise fenomenológica, né?
é uma analítica existencial, né? E essa questão da preocupação, ela, de fato, é o que move Tião, certo? Tião é o homem preocupado, né? Tião carrega no filme a preocupação com a nova condição de pai de família. Vocês imaginem essa preocupação, né? Naquela condição de arroz salarial, ele é operário, ter que constituir uma nova família, onde ele vendo que o pai fracassou em dar à família um padrão de vida que ele acha que não é o adequado. De repente, Maria fica grávida, aquilo carrega uma preocupação, né? E logo a seguir, né? Ele próprio diz, lá tem uma cena, as coisas não caem do céu, né? Ele confessa que está preocupado, pois agora tem que cuidar de um lugar para morar, né? Dinheiro para comprar as coisas, né? Quer dizer, Tião é um homem preocupado com as coisas, né? É um homem enredado no fetichismo das coisas, né? Tem até uma cena que ele diz: eu me arrumo, né? Quer dizer, tem um traço da personalidade dele que ele é um homem orgulhoso de sua capacidade de vencer na vida, né? É por isso que ele diz que o filho que vai nascer vai ser homem parecido com ele para poder vencer na vida. Então, esse ideal é muito forte em Tião, né? Porque aí você já tem um elemento de um individualismo, porque Tião também pertence a uma geração que ele nasceu nesse período aí da ditadura, né? Que era um período de muita perseguição, de muito controle, de muito medo, e que foi formando, de um certo modo, uma geração, uma parte dela, né? Com essa preocupação, né? Isso vai marcando, de um certo modo, eu analiso aqui toda essa questão do medo de fracassar como pai, né? E essa singularidade pessoal, isso é muito interessante. Quando a gente analisa um conflito, um complexo de cenas, de personagens, a gente tem que levar em consideração a questão da singularidade pessoal, porque cada uma tem uma experiência. Então, essa é a riqueza, né? Otávio, o pai dele, cresceu na década de 1950, né? 1950 e 1960, né? É diferente de Tião, né? Onde ele cresceu num ambiente moldado pela repressão militar, a luta de classe. Vocês percebem como essa questão geracional é uma coisa muito importante. Inclusive hoje, né, eu tenho feito análise, pesquisas, tenho um texto escrito sobre a questão da geração neoliberal, né? Quer dizer, o capital ele conseguiu produzir uma geração que é totalmente avessa à formação do sujeito histórico de classe. E aí, como é que vai ser? Né? Vencer na vida, essa é a ideologia pessoal de Tião. É muito interessante como é atual esse filme. Esse filme não é só um filme de 1981, é um filme que a gente assiste ele como Tião ele estava, de um certo modo, prefigurando aquilo que hoje se tornou o ethos da sociedade neoliberal, né? Só para vocês verem como esse filme ele tem uma força, né? Inclusive, só que na época Tião ele não fura greve, né? Hoje nem greve tem para furar, né? Então, mas na época Tião ele foi fura greve, ele teve essa coragem de fazer esse enfrentamento, né? E movido por esse conflito aí pai e filho, né? Olha só a frase dele: quem pode me ajudar sou eu, né? Quer dizer, ele é um personagem. Eu penso que o Gianfrancesco Guarnieri, quando ele escreveu essa peça, Eles Não Usam Black Tie, ele criou um personagem riquíssimo de densidade humana, né? Que é comum a todo esse movimento que você tem na sociedade burguesa. Quando você faz movimento coletivo, você sempre vai encontrar singularidades pessoais, indivíduos que eles resistem, que eles pensam, porque a classe nem todo mundo é igual.
A condição existencial de proletariedade ela é um complexo de singularidades pessoais. Você não tem ali todo mundo pensando do mesmo jeito, né? Você tem atitudes muito diferentes, personalidades muito diferentes, né? E tem esse conflito todo, a Tião e o Braulio é uma coisa impressionante o diálogo entre esses dois, né? Quer dizer, aquela frase que o Braulio diz, Tião é o bunda mole que não enxerga ninguém a não ser ele mesmo. Quer dizer, o pai, ele já está vendo o contraste, certo? Quer dizer, você tem um contraste de atitudes que percorre todo o filme, né? Eu analiso aqui a relação trabalho e família, é muito forte isso daí, é uma questão muito interessante, como o nosso cinema perdeu essa densidade de abordar as coisas simples da vida, essa questão trabalho e família. Pensa em que filmes abordam essa questão, né? Você não tem, você tem muita violência, coisas que nós impregnamos de um cinema de classe média que perdeu essa perspectiva operária, né? Simples, que expressa esses elementos que são fundamentais para nós entendermos a proletariedade social, as formas do proletariado social. Eu analiso, não vou entrar aqui em detalhes, mas o filme é muito rico, né? Essas formas de ser do proletariado social, não apenas o lumpenizado, aquele jovem que aparece lá na senda do crime, né? Mas também aquele proletariado mais pobre, que é o caso do pai de Maria, né? Como é o caso também né? Inclusive Alípio, o pequeno comerciante, trabalhador por conta própria, aquele dono de barzinho, né? Que ele também está dentro dessa situação do proletariado social, porque a condição existencial de proletariedade ela abrange inclusive aqueles que são trabalhadores por conta própria. Não vão pensar que é só os assalariados, não, né? E são múltiplas e complexas essas formas do proletariado social, né? Aqui o lumpen marginal, os espaços da classe, o filme é muito rico nesse aspecto de mostrar os espaços da classe. Às vezes a gente esquece que a classe ela tem um lugar, ela tem um território, né? Ela tem um espaço, né? Que é a cidade, né? Tem uma cena muito interessante aqui, o Otávio tomando um cafezinho, olhando lá pela varanda, né? A cidade, né? A cidade, quer dizer, a classe, ela circula ela habita em espaços territoriais, né? Porque é a condição existencial, né? Mora na periferia urbana, né? E aí você já tem um elemento que é importante entender, porque isso faz parte da vida, a questão do espaço e do tempo, né? A questão da consciência de classe, aqui os conflitos que se tem, né? Aonde você tem as discussões entre o esquerdista Santini, né? E o pragmatista Tião, né? Isso é que é interessante. Isso aí havia, né? O Guarnieri ele pegou esses elementos que dentro do movimento da classe, né, do em si da classe, você tem posições de classe, aonde você faz essa mediação aí, a discussão política, uma mediação entre contingência e necessidade, aonde você tem essas disputas, né, entre o mais esquerdista, o mais pragmático. Isso era muito próprio da época, né? Havia essa questão, né? E o filme ele coloca uma questão muito interessante. Eu diria que Tião ele expressa muito aquilo que ia surgir na década de 1990, né? E que ia, inclusive, envolver o próprio partido da classe, a questão do pragmatismo. Mas o caso de Tião é o pragmatismo moral, certo? Porque essa posição de Tião ela é uma posição antípoda ao coletivismo, certo? O pragmatismo de Tião ele não possui um viés idiosincrático. Não vamos achar que é só uma questão da personalidade dele, né? Ele não age por covardia, né? Não é isso, não é que Tião é um covarde, não, mas por convicção. Ele acredita que se possa ter ascensão social por conta própria.
Então, é um pragmatismo moral de viés individualista, né? Pai e filho, geração castrada, essa discussão aqui eu estou concluindo em 10 minutos. Essa discussão aqui nessa cena, né, onde eles estão jantando, né, lá na casa, é muito interessante aqui, né, entre pai e filho, certo? Onde se coloca essa discussão, né, onde está muito clara, né, onde você tem esse elemento de uma geração castrada. Que geração castrada é essa? Essa essa geração que nasceu no período da ditadura, né, com a ideologia da conformação particularista, né, que, de um certo modo, essa geração vai ser está bem jovem, na década de 1980. O movimento da década de 1980 é muito levado por uma geração ainda que viveu, inclusive, em 1964, né? Mas essa geração do Tião, ela vai ser protagonista lá na era neoliberal, né? Medo e pragmatismo moral, visões de mundo, novamente eu analisando aqui essa relação Tião e Otávio, certo? Isso é muito rica, não vou ter tempo né, a loucura de Tião, né? Porque aqui você tem um elemento quase de uma loucura, né? Esse conflito, ele entra em conflito com o pai, entra em conflito com Maria, com a esposa, né? Ele é um personagem desesperado, né? Ele está enlouquecendo, né? Ele vê o mundo social a partir dos valores burgueses, né? Ele é a própria expressão do individualismo egoístico muito forte, né? E ainda numa situação, quer dizer, ele está também preocupado, isso que eu coloquei para vocês, né? E na medida que ele está preocupado, ele passa a olhar só para si, né? Porque é quase uma alucinação, né? Porque para ele o mundo da luta de classe está enlouquecido, né? Ele acha que é o mundo da luta de classe que está enlouquecido, não ele, né? E ele inverte essa situação aí, né? Aqui é uma cena, conversa matinal. O filme é cheio de conversas, o filme é muito rico, ele é muito humano, os diálogos são muito ricos, são diálogos realistas, não são blá, 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 certo? Como muitas vezes você tem hoje, que é no cinema, com esses roteiros vazios, né? Esse diálogo entre Tião e Jesuíno é muito interessante. Esse personagem, o Jesuíno, ele é muito interessante. Ele age assim, como aquele personagem, aquele diabo, né, que está fazendo a cabeça do Tião, né? Jesuíno é o típico filisteu que age por motivações mesquinhas, né? E ele traduz uma mesquinharia que não é a mesquinharia que tem no Tião. Tião é um homem preocupado, mas Jesuíno é um oportunista, né? É um canalha, né? Porque para ele é o seguinte: é dinheiro e ascensão funcional, né? Então, quer dizer, é também um produto dessa sociedade. Só para vocês verem que é um operário, é produto dessa sociedade. Como essa sociedade burguesa produz essas personalidades degradantes, né? Esse diálogo deles aqui é muito interessante. Eu analisei todo esse diálogo, né? Auxiliar de gerência, a questão que, aliás, é o tipo, né? Quer dizer, o Jesuíno, ele é o homem que virou sul no filme do João Batista de Andrade, né? Ele é o homem que virou sul, que é aquele cara que está buscando, né, uma ascensão social através da colaboração, né, de furar greve, né? Então, você tem já elementos de um transformismo ideológico, né, de alguns proletários, né, negando a consciência de classe. Isso é muito interessante, só para vocês entenderem que aquele transformismo que teve em 1990, ele já existia de uma forma residual, mas ali presente, numa sociedade marcada por essas personalidades,
né, com esse pragmatismo moral, com essa consciência cínica, que eu identifico no jesuíno, é uma consciência cínica, certo? Renega as práticas coletivas, né? Busca saídas individuais, oportunista, visando a ascensão pessoal, né? Aceitando a ideologia dominante, né? Quer dizer, isso é muito atraente, né? E outra coisa, nessa conversa entre o Tião e o jesuíno, dá para perceber a coisa do direito abstrato. Eu até fiz elementos da psicologia do cinismo conformista, que é necessário a gente analisar isso, né? Não adianta só ficar xingando essas pessoas, né? Tem que analisar, né, com cuidado para perceber esses elementos de uma psicologia do cinismo conformista, a consciência cínica, né, que esse personagem ele coloca. Até para entender, nós temos que entender essas pessoas, temos que compreender, entrar na psicologia delas, né? Não adianta só batendo cabeça, como, né, quer dizer, nós como cientistas sociais, a gente tem que ter um compromisso de entender esses elementos dessas atitudes, que hoje é uma atitude meramente pragmática, mas é que compõe o mundo que nós vivemos, né? E aquela passagem do filme que o Jesus não diz, o jeito é ficar do lado de quem manda. Esses é que estão sabendo. Quer dizer, isso, gente, é muito forte na nossa formação social, né? É um personagem que percorre toda a história do Brasil, né? É claro que a coisa vai piorando na medida em que vai se perdendo aqueles elementos que colocam limite para isso, né? A vigência de Genuíno, olha só, isso aqui é todo uma análise, né, desses elementos, né? É, e aqui é interessante que é uma, olha que interessante aqui. Assim, o que é isso? Isso aqui é uma propaganda, né, da Coca-Cola, é isso aí, né? Porque Jesuíno ele utilizava essa expressão, né? Quer dizer, o que é a consciência cínica, ela diz? Né? Olha, o mundo é isso aí, né? Quer dizer, uma Coca-Cola, né? Jesuíno, aqui eu estou avançando, a lei de Gerson, olha só, a consciência cínica aí, né? Eu analisando, essa é a propaganda famosa, olha só, propaganda famosa na época da década de 1970, né? Que o Gerson, aquele campeão da seleção brasileira de futebol, né? Ele, nas entrelinhas, né? O que é que ele falava? A chamada lei de Gerson, né? Quer dizer, é a lei daqueles que gostam de levar vantagem em tudo. Não sei se perceberam é isso. Gosta de levar vantagem em tudo. É por isso que o neoliberalismo ele pegou muito na sociedade brasileira, porque era uma sociedade que já estava formada mentalmente assim para incorporar, né? Quer dizer, não dá muito trabalho, né? E principalmente quando você não tem uma resistência ideológica, política, o realismo oportunista, análise de Otávio, análise de Romana, não vou. Romana e a superstição, isso é muito interessante, que é uma personagem que eu também analisei com muito cuidado, essa coisa do feijão e o sonho, aquela famosa cena, né, metafórica, onde Romana, sentada à mesa, cata feijão, né? Quer dizer, eu analisei qual o significado dessa cena, né? Isso daí é análise de Maria, só para vocês verem que o Tela Crítica ele analisa personagens, principalmente se forem densos. Isso aí é uma análise muito interessante para entender, né, o que cada personagem, de um certo modo, eles falam dessa condição existencial de proletariedade, porque todos são proletários, né? Inclusive, nessa cena aqui, tem esse jovem aqui que aparece no canto superior direito, ele faria Pichote,
naquele filme que depois veio a ser assassinado, esse jovem que está aqui, né? Mas isso aí é a nova mulher de classe, que é o caso de Maria, olha só, é uma mulher operária, né? É um exemplo, né? Inclusive personificado por uma atriz, né? Que depois, inclusive, seria deputada pelo PT, né? Sendo expulsa, né? Essa atriz. Mas ela faz essa atriz, ela representa essa nova mulher de classe, né? Porque ela enfrenta, né? Ela luta não apenas pelos seus direitos de mulher, mas pela dignidade da classe. Olha só, não é uma personagem feminista, certo? É uma personagem socialista, né? É uma personagem onde essa nova mulher é uma nova mulher de classe, porque ela não está imersa no particularismo, né? Embora ela sofra a opressão de gênero, embora ela sofra a exploração de classe, né? E ela é contra esse machismo do Tião, né? Porque ela vê no machismo uma deformação humana, né, uma deformação humano-genérica, né, de homens misóginos na sociedade do capital, entendeu? Isso é uma deformação da personalidade, da formação, né? Então, essa é muito rica esse. Santini, o esquerdista, eu analiso aqui, né, que é muito rico esse personagem também, né? Grande atores, né? Que a discussão que eles têm sobre a greve, né, o encaminhamento, greve, piquete, repressão, greve como instrumento pedagógico, né? Estou aqui com 62 slides, né? Coletivo versus individual, né? Isso é que é interessante. O filme ele é uma grande lição para mostrar essa dialética entre o coletivo versus o individual, né? O coletivo versus individualismo, né? Porque, na verdade, o individual é parte do coletivo. O indivíduo ele só cresce no coletivo, o indivíduo não cresce sozinho, né? É por isso que hoje nós temos, com o individualismo, nós temos indivíduos deformados, né? Indivíduos que a deformação é produzida por essa perda dessa dimensão coletiva. A morte de Braulio, que é muito interessante, que é no final do filme, né? Chega de Arroxo, que está uma... nós analisamos, inclusive, até as faixas dos grevistas ali, ele pode ser uma oportunidade de uma discussão interessante, né? A questão né, do desemprego e pobreza moral, né? Isso é muito importante, que é o pai de Maria, né? Que é um personagem que está num emprego precário, né? Que é desempregado, que quer dizer, é alcoólatra, né? E que já expressa tudo aquilo daquele proletário que não pensa, ele apenas age instintivamente como animal, ele chegou no fundo do poço, né? O filme ele mostra isso, né? Essa questão aqui da cena de abertura do filme, o casal Tião e Maria sai de uma sessão de cinema e os cartazes de entrada do cinema anunciam o filme Jornada nas Estrelas. O filme, olha que interessante, que loucura. Eu analisei e vi que nesta cena do filme, qual é o filme que está passando no cinema que Tião e Maria estavam saindo da sessão? Jornada nas Estrelas, o filme, né? Mas isso era o filme que ia passar, porque o filme que eles tinham assistido era o filme O Campeão, que é o filme de 1979, né? E ambos os filmes estão carregados com a narrativa de Hollywood, quer dizer, a conquista de sonhos pessoais, né? Da individualidade heróica, né? Principalmente esse O Campeão, né? Isso aqui é ironia que eles no Black Tie rompe com a lógica da saga individual, né? Eles no Black Tie não têm um herói individual, né? Você tem uma saga coletiva, né? Embora o Operário Tião esteja imbuído desse individualismo, né? Outra cena interessante do filme aparece numa das imagens lá, G. Aronson. Eu peguei essa imagem, né,
para tentar, e fui analisar. Eu não sei se alguém lembra dessas lojas G. Aronson, né? Que era uma empresa de venda popular de bens de consumo duráveis para a classe operária, né? Que marcou o sonho de consumo de inúmeras famílias operárias naquele auge do milagre brasileiro, né? Quer dizer, G. Aronson, hoje não tem mais G. Aronson, né? Cachaça e TV, né? Isso aqui são todos ícones, elementos da proletariedade, cenas da fábrica, o bar do Alípio, que é muito interessante refletir esse elemento bar, porque não tem nada mais característico do cotidiano operário que o bar, né? O bar do Alípio é um dos espaços de sociabilidade, entendeu? Quer dizer, muito mais, naquela época, com certeza, era mais sociabilidade para o operário bar do que a igreja, né? Outros locais de lazer. Quer dizer, é engraçado que o filme não aparece esse espaço, né? Porque em 1958, em 1981, isso não era, mas com certeza, eles não usam black tie, se o cinema brasileiro tivesse dignidade de fazer um filme equivalente, assim, ele, evidentemente, ele teria que colocar a sociabilidade da igreja pentecostal, né? A greve continua, a cena final do filme é o enterro do Braulio, né? Onde se exclama a greve continua. O final do filme não é um final feliz, mas também não é um final de tristeza, é um final realista. A greve continua, a greve continua, né? Porque talvez na época Lula não teria dito assim, tem que acabar com essa greve, né? Quer dizer, os operários disseram, a greve continua, né? Braulio tornou-se um símbolo de luta operária, hein? Porque ele foi morto, com certeza a greve ia engrossar, né? E no velório de Braulio, Otávio ele chegou a dizer para o filho Chiquinho, o teu filho vai estudar o Braulio na história do Brasil, né? Coitado do Otávio, mas mal sabia, né, o que iria acontecer com esse país 10 anos depois, né, com o neoliberalismo e com esse apagamento aí da memória operária, né? Inclusive Braulio, o assassinato de Braulio tem muito a ver com a morte de Manuel Fiel Filho, que foi um operário metalúrgico morto pela ditadura numa situação lá de conflito, né, de greve, que a gente tem que sempre lembrar, né? Tião e Otávio, o diálogo final é muito interessante. Estou aqui no slide 76. Tião e Romana, o diálogo final, também é muito interessante. E esse, gente, concluo aqui já muita coisa, mas só para vocês verem, a riqueza desse filme é espetacular, certo? Isso daí é uma coisa que todos nós devemos ver e rever, e eu vou deixar o slide em PDF, e é um exemplo para a gente pensar um filme como o Brasil ele deixou de ser esse país que pudesse ter essa riqueza de elementos. Agora, hoje é o seguinte, se nós tivéssemos bons roteiristas, e alguém que financiasse um filme que tratasse dessa questão da... Eles não usam black tie, né? Dessa condição de proletariedade, dariam grandes narrativas. Não tenho dúvidas. Imagine um filme sobre os motoristas da Uber, um filme sobre os trabalhadores por conta própria, hoje que é a grande maioria do Brasil, né? Quer dizer, o que não falta ao nosso redor são histórias de pessoas simples, né, proletárias, né? Um filme com professores de universidades privadas, né? Naqueles momentos, inclusive, lá de alienação, de angústia, de sofrimento, né? De incerteza, desespero. Então, quer dizer, gente, o que não faltam são histórias. O que é que falta? Inteligência. Porque o neoliberalismo também esvaziou cabeças. E esse é o grande desafio nosso, reconstruir tudo isso. Eu concluo por aqui, passo a palavra agora para o professor Wellington Fontes Menezes para fazer, nós temos ainda aí, temos 30, 40 minutos, dá para a gente fazer uma boa discussão.
Obrigado. Bom, obrigado, professor Giovanni, essa excelente exposição desse filme, que permite diversas abordagens e diversas formas de a gente refletir esse momento histórico, né? Eu vou aproveitar, como eu havia dito, eu vou repetir, tem algumas questões aqui, viu, professor Giovanni, que eu vou comentar, talvez, pontualmente, faça do Maxwell, e quem desejar, como eu havia dito, fazer a pergunta diretamente para o professor Giovanni, é só levantar a mão, tá? Levanta a mãozinha aí, nos botões abaixo, e aí faça diretamente a sua pergunta. Então, professor, para começar esse ciclo, o Maxwell ele faz a seguinte pergunta: ser de uma classe social é uma condição subjetiva, dependente da consciência da situação, ou uma situação objetiva, está dada pela situação socioeconômica do sujeito? Ou seja, ser de uma classe social é uma condição subjetiva ou objetiva? E continuando essa pergunta do Maxwell, um burguês só é burguês se tiver consciência de sê-lo, ou todo burguês é consciente de ser burguês? Mas o operariado precisa dessa consciência de ser operário? Essas duas perguntas, o senhor gostaria de responder? Olha, seria bom fazer um bloco, inclusive o Maurício Parisi está levantando a mão, aí depois que todo mundo se manifestar, aí eu concluo, né? É melhor. Então, ok. De perguntas, exatamente que sejam perguntas, são essas duas, por isso não vi outras aqui. Bom, a princípio, doutor Maurício, você pode fazer seu comentário, sua observação? Um pouquinho. Pode passar um pouquinho, só um pouquinho. Obrigado, Thalita. Boa noite a todos. Eu já conheci essa análise eles não usam Black Power com detalhes. Eu fui aluno desse curso, tenho o CD-ROM. Aí eu queria retomar um autor que me é muito caro, Ip Thompson. Ip Thompson se tornou conhecido com um livro chamado A Formação da Classe Operária Inglesa, que era um livro único, e que na tradução brasileira saiu dividido em 3 volumes, por razões editoriais. E eu noto, como historiador, que as pessoas só leem o primeiro volume, geralmente, no Brasil. E o segundo volume, ele discute as estruturas de determinação socioeconômica da classe. O primeiro, ele faz um histórico do movimento cultural, político da classe. O segundo é uma discussão das estruturas materiais. E o terceiro, de certa forma, seria o efeito político dessa reunião, né? Então, para usar uma linguagem tradicional, ele discute tanto os elementos objetivos da classe como subjetivos. Na minha concepção social, a consciência de classe ela nasce dessa interação, né? Existe uma determinação concreta das relações, existe uma posição na produção, mas existe também a interação. A impressão que eu tinha na minha época de jovem, que a questão era melhorar a subjetividade. Mas agora eu tenho a impressão que aquela determinação material, aquela estrutura, também foi para o saco, tá que nem o Corinthians e o Fluminense, e o Vasco. No sentido de que aquele elemento de trabalho coletivo, de trabalho socializante. Eu gosto muito de um filme chamado Como Era Verde Meu Vale, que tem uma cena antológica dos operários saindo da mina cantando com orgulho de ser trabalhador, chegando nas suas casas. Eu queria que o professor Giovanni mostrasse como um trabalho político, que é isso que a gente está discutindo, um trabalho político para além da política burguesa, pode reconstituir essa socialização no processo de trabalho, né? Que
é algo que interage dialeticamente com essa consciência mais subjetiva, mais cultural, com lazer. Espero não ter complicado a questão. Obrigado. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Agora, o Maxwell, ele levantou a mão. Maxwell, você poderia, por gentileza, fazer sua pergunta? Então, fica à vontade. Tá. Não, eu só queria colocar o seguinte, é só uma pergunta e uma dimensão que o filme coloca, pelo menos quando eu fiz a leitura. A morte do Braulio não seria mais ligada ao Santo Dias da Silva, que morre numa situação muito semelhante, na frente de uma fábrica, fazendo um piquete de greve, leva um tiro e é negro, né? Ao passo que o Manuel Fiel Filho morreu em 76, mas ele foi preso, torturado, teve toda aquela questão. É só para ter essa preocupação se seria mais para o Santo Dias do que o Manuel Fiel Filho, ou para os dois, na verdade, né? Porque pode ser também isso, porque o filme expande essa dimensão e ele tem essa licença poética para fazer isso, né? Então, muito obrigado, Maxwell. Mais alguém? Então, professor, acho que para esse primeiro bloco, Maurício, você lembra? Maxwell, olha só, eu concordo com você, quer dizer, você tem uma expansão de um personagem, eu falei no Manuel Fiel Filho, mas o Santo Dias, ele é também um personagem de todos aqueles que, na verdade, foram não apenas reprimidos, mas foram mortos pela ditadura militar, né? Naquele momento de eclosão da luta de classe no Brasil, depois de um período de uma das ditaduras mais ferrenhas da América do Sul, como foi o caso da ditadura brasileira, né? Alguns chamam de dita branda, mas não teve nada de dita branda, porque no Brasil, como nós temos uma tradição escravista e uma cultura católica hipócrita e uma mentalidade positivista, as coisas são feitas muitas escondidas. Então, a ditadura, que inclusive que continuou, né, e vem até hoje, esse poder oligárquico, ele é muito cruel. E quantos os que morreram e que nós não sabemos o nome, e que se matou também de diversas formas, né? Se matou pela questão de você colocar o nome numa lista, onde você não conseguia emprego porque você fez parte de uma greve numa fábrica, e depois daquela greve você não consegue mais emprego nenhum, você acaba na sarjeta, no alcoolismo. Então, quer dizer, é uma forma de morte física. Então, quer dizer, muitos morreram. E talvez a situação do Manuel Fiel Filho, que era um militante do PCB, o Santo Dias, né? Porque o PCB ele tinha uma militância muito orgânica, né, nessas fábricas, e a ditadura ela olhava muito para essas lideranças orgânicas, lideranças comunistas, né? Então, isso era algo mesmo planejado. A questão colocada pelo Maurício, ela é uma questão interessante. Maurício, eu concordo contigo, professor, né? Obrigado, Maxwell. O Maurício, eu até agradeço o Maurício porque ele me fez lembrar, e eu não falei, mas tanta coisa que eu não falei, na importância que tem para mim E.P. Thompson, né? Esse historiador marxista inglês, né? E a concepção que ele tem de classe do proletariado, né? A importância da experiência de classe. Só que a experiência de classe é uma experiência histórica, é uma experiência não apenas política, é uma experiência cultural, é uma experiência ideológica. Quer dizer, você tem um elemento concreto, é um elemento concreto. É por isso que, quando você faz essa pergunta, eu não posso responder, porque quem é que sabe? A história é aberta, né? Agora, eu posso, na verdade, dizer, e você falou uma coisa que todos nós deveríamos estar discutindo, nós da esquerda, né, esquerda comunista, né? Você falou que, olha, teve uma mudança, uma transformação, aonde toda esse discurso aí foi por vinagre. Que transformação é essa? A reestruturação produtiva, né? Essa mudança na materialidade da classe, né? Que não é mais aquela classe operária lá
como era Verde o Meu Vale, ou aquela classe operária, a classe operária Valparaíso, né? Eles não usam black tie. Quer dizer, aquele operário fordista, né? Da grande fábrica, o operário massa, que uma fábrica que tinha, por exemplo, a fábrica da Volkswagen, aqui em São Bernardo do Campo, tinha mais de 100 mil operários. Era uma cidade aquilo. Né? E todos esses elementos da própria materialidade, objetividade da classe, né? O capital ele transformou, ele reestruturou. Né? Basta ver o que aconteceu na década de 1990, que é o tema da minha especialidade. Né? Eu discuto isso há mais de 30 anos. Né? Reestruturação produtiva, sindicalismo, né? E essas mudanças, vamos dizer, são mudanças na composição de classe também, não é só a questão do processo de trabalho, da organização da fábrica, mas é a própria composição da classe, né? A questão de um país que vai se desindustrializando, então você tem uma classe, o proletariado ele vai se metamorfoseando, né, da indústria para os serviços, e você muda a objetividade. É claro que você muda a objetividade. Né? Se a objetividade e a subjetividade são duas coisas juntas. Não dá como separar uma coisa da outra. E essa objetividade, essa nova objetividade de classe, ela coloca imensos desafios. Principalmente, e aí tem uma outra transformação, que foi a transformação no intelectual orgânico, né? Aqueles que organizam a classe, que nós não podemos desprezar. Estou falando tanto sindicato como partido. Eu falo sindicato, eu falo direção sindical, eu falo direção política. Né? Esse transformismo ele também foi um agravante para lidar com essas metamorfoses da classe. Né? Uma classe, quer dizer, um intelectual orgânico que se desorganiza na sua capacidade de ter como uma teleologia política o enfrentamento dessa ordem. Pelo contrário, essa teleologia política do PT, do lulismo, se for pensar lá aquele PT lá da metade da década de 1990, né? Zé Disseu, Lula, toda essa teleologia política ela muda, aonde eles não querem mais enfrentar a ordem, eles querem administrar a ordem. E aí muda a forma como vai se organizar a classe, organicamente. Uma classe que ela também vai se desorganizando por conta dessas transformações por baixo. Então, tem transformações por baixo, por cima, muito complexas. Não é à toa que esse período acontece assim num tempo de 30 anos. Muito acelerado, gente, é muita coisa. Né? Quer dizer, nós estamos ainda perplexos, né? Porque é como aquele cachorro que cai do caminhão de mudança e não sabe onde é que está. Né? Porque você tem um desmonte tanto daquela classe operária, né, que se organizava naquele imaginário fordista do pós-guerra, né, com aquela ideia mesmo de você ter a fábrica. Né? Como é que vai ser os serviços agora? Como é que você vai organizar trabalhadores terceirizados? Como é que você vai organizar? Quer dizer, você tem uma mutação nessa objetividade. E, ao mesmo tempo, você tem uma mudança por cima, né? No partido, no sindicato, e no partido que não tem mais interesse em formar a classe. Né? Quer dizer, além de não ter mais a classe que era, você não tem mais interesse numa direção política em formar uma classe que poderia ser uma classe que tivesse uma outra
perspectiva, inclusive, de estar fazendo o novo, porque tem que fazer o novo. O capital reestruturou tudo, como é que você não vai fazer o novo? Né? Porque você também tem uma parte aí de uma esquerda marxista que vai ler Lenin, Rosa, Gramsci, achando que nós estamos ainda lá no começo do século XX, né? Ainda tentando, sem entender, inclusive, a psicologia social dessa nova composição de classe, né? A questão da psicologia, olha só, tudo é junto, né? Agora, quando você fala em sujeito histórico, aquele sujeito que... o que é o sujeito histórico, né? Isso é importante, uma teoria do sujeito histórico. Isso aí, pelo menos, eu levo muito a sério isso, né? Quer dizer, isso é importante porque é a questão da teoria da praxe. Você está pensando o fim histórico do capitalismo, você tem que fazer uma reflexão sobre a teoria da praxe e a teoria do sujeito, que remete a uma teoria do partido. Mas eu não vou fazer discussão da teoria do partido, não. Vou tentar pensar a teoria do sujeito histórico. Porque aí você tem, por exemplo, essa contribuição do Thompson, E.P. Thompson, é muito interessante, se bem que Thompson ele fez uma análise como historiador, né, de um período do século XVIII para o século XIX, que tem vamos dizer, uma particularidade histórica muito específica. É um período de transição de uma classe trabalhadora artesanal para uma classe trabalhadora proletária, vamos dizer, do sistema de fábrica, né? de uma revolução industrial que estava convulsionando a vida e a cultura e a existência de uma Inglaterra ainda predominantemente rural. Quer dizer, ele pegou aquele período para mostrar como é que se formou uma classe que vai representar o que? A classe operária inglesa, que não foi revolucionária, foi uma classe operária que o Marx apostava na revolução, mas o Marx se frustrou, porque aqueles operários ingleses, artesãos, inclusive especializados, eles acabaram se integrando à ordem. Isso é que é uma coisa interessante, né? Até porque é o seguinte, isso é algo que mereceria ser estudado depois, né? Ser estudado depois. Thompson, aquele período que ele analisa, vai até aí a década de 1830, 1840, quer dizer, ele pega lá do fim do século XVIII, né, para o começo do século XIX. Então, são questões concretas que a gente tem que analisar. Por exemplo, olha a falta que faz um historiador com essa riqueza que tem o Thompson para pensar, por exemplo, a formação da classe trabalhadora no Brasil, se for pegar esse período de 1990 para 2020. Né? Aí, de um certo modo, isso faz com que... mas a nossa academia não tem essa desenvoltura. Nós não temos essa desenvoltura para estar sendo... vamos provocar para entender um pouco, inclusive, de uma forma mais complexa, né? Esse movimento, né? Porque, é claro, né? Toda essa tradição legada por essas gerações dos anos 80 para cá, né? Eu posso até dizer, foi por vinagre o sujeito histórico, né? Não tem mais sujeito histórico, né? E é verdade, você não tem mais sujeito histórico, mas não quer dizer que não possa surgir, se fazer, porque é a coisa da contingência da política, né? A contingência da política é fundamental. Para mim, é o seguinte, é a minha interpretação, é o meu modo de entender a teoria das classes sociais, que tem um vínculo muito grande com a teoria do sujeito histórico. Para mim, classe social, aí eu respondendo na primeira questão, não é uma categoria estatístico, né, objetiva, né? Não é, certo? Você falar proletariado, no sentido de sujeito histórico, não se vai no site do IBGE para tentar ver o tamanho
da classe, porque se nós formos por esses dados, já era para ter havido revolução aqui no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, que tem vários países. Mas a classe social é um conceito muito importante, não é um conceito sociológico, estatístico, aquela empírico, né? É um conceito que ela implica, aí é que está. Isso é muito interessante. Conceito de classe social é um conceito que implica essa dialética entre objetividade e subjetividade. E essa subjetividade, quer dizer, é o sujeito formado através de experiências de classe, né? E quando se fala experiências de classes, esse conceito de experiência, ele significa que você tem que ter instituições, organização, direção, política, ideológica, cultural, o que nós perdemos. Nós perdemos na cultura, é uma classe capturada pela ideologia burguesa, seja do neopentecostalismo até o identitarismo. Nós perdemos na ideologia, nós não temos mais sequer uma discussão dentro das universidades sobre conceitos totalizantes, nesse conceito de classe é levado muito a sério dentro das universidades, né? Nem conceito de capitalismo, mais-valia, imperialismo, luta de classes, isso universidade, hein? Onde você tem gente que tenta pensar a realidade, né? E perdemos também politicamente, né? Por quê? Porque você tem um sistema político, uma organização de partido, inclusive, agora falando da esquerda, porque da direita eu não vou falar, porque ninguém vai falar o óbvio, né? Quer dizer, a burguesia não precisa ter consciência de classe. Talvez só no Brasil, naqueles filmes lá que a gente discutiu, que foi o Terra em Transe, né? Que aquele personagem, né, falava para outro, ô idiota, a tua classe, olha só, a tua classe é a classe, né? Aquele diálogo entre os dois personagens, aquele empresário que estava achando que a saída era, né, ser nacionalista, tal. Ele diz, ô idiota, a tua classe qual é essa? Mas isso aí é uma contingência, porque a burguesia não tem nem... que ela não precisa ter consciência de classe para ser classe, para ter o poder, para dominar, né? Para disputar, inclusive, a ideologia. Tudo já tá armado, né? Agora, a classe que quer mudar isso é que precisa disso daí, né? Quer dizer, tem o trabalho, tem o trabalho. Então, quer dizer, essa formação ela é fundamental. E eu tenho dito isso há muito tempo, pelo menos aí por essas análises de filme, pelo meu livro de 2008, A Condição de Proletariedade, que vai sair agora uma nova edição, Trabalho e Proletariedade, né? Onde eu exponho essa questão de que a proletariedade ela tem como fundamento a alienação, o estranhamento, né? Esse mundo do capital, entendeu? Mas só o mundo do capital, você só estudar o mundo do capital, você não vai tirar daí a negação da negação, que é feita pelo sujeito. Você tem que ter, então, um elemento que é a teoria da praxe. Né? Nem a teoria da alienação, a teoria do estranhamento é suficiente para isso. Porque você, na teoria do estranhamento, você ainda tem um sujeito negado. Mas numa teoria da praxe, você tem aquele sujeito que se afirma. Né? Até porque essa relação sujeito negado e sujeito afirmativo é uma dialética que é parte, mas só que pertence ao mundo da contingência, que é da política. Não é o mundo da necessidade, entendeu? O mundo da necessidade é o mundo da economia, né? Mas o mundo da política é o mundo da contingência. O que é a contingência? Né? Pode ser e pode não ser, sendo. Né? Quer dizer, isso é que nós temos que entender, essa clareza, e essa minha teoria das classes, da classe do proletariado, né, da proletariedade, da condição existencial de proletariedade, o meu entendimento da importância da teoria da praxe, da teoria do sujeito histórico, mas baseada na crítica da economia política, baseada numa teoria do estranhamento que nós temos que resgatar, né? Você tem uma esquerda que não discute mais alienação,
Vocês já perceberam que o discurso da esquerda é um discurso que não é que sai da economia para a política? Como é que você vai sair da economia para a política sem discutir alienação, o estranhamento? Você não discute. Porque a política que você chega é a pequena política, é a ordem, na verdade, é o capital transvestido, né, de um sistema que se reitera. Né? Porque a política não é mais o campo da negação, é o campo de uma afirmação. Esse tipo aí, Jesuíno, Tião, escrevendo no filme. Né? É a consciência cínica. E olha que eu tirei esses conceitos para pensar, né? O que é que nós temos no Brasil? Aliás, isso vem de longe. Né? Não vão pensar que o Brasil ele fede há muito tempo. Né? Nós é que esquecemos que a gente teve aí quantos séculos de escravidão, quantos séculos quantos anos e décadas de ditaduras, de Estado matando e reprimindo, né? E calando. Né? Quer dizer, o que é que ia se produzir numa sociedade como essa? Que sociedade é essa? Então, gente, são muitos limites, inclusive da própria esquerda. A própria esquerda, inclusive, ela tem que parar de ficar festejando a si própria. É o pessoal do PCB, é o pessoal do PT, certo? Eles deviam ter mais uma dignidade crítica, né? De estar tentando fazer autocrítica para dizer por que que nós chegamos aonde chegamos. Com Bolsonaro, com Arthur Lira, com Campos Neto. Né? Quer dizer, por que é que nós chegamos onde chegamos? Sempre vai ser assim? Claro que não, nada é sempre, a história é aberta. Mas você só cria o novo se você tiver autocrítica. Se você ficar só lamentando, fazendo aquilo que tem lá no Facebook, aquele bonequinho chorando, né? Aquilo dali não é praxis. Né? Praxis é crítica e autocrítica. Né? O que nós, infelizmente, os intelectuais orgânicos, eles têm muita dificuldades, debilidades, principalmente nesse tempo hoje do poder da ideologia. Né? Então, bom, é isso daí, gente. Eu queria... o Wellington, a gente pode ir já para os finalmente, né? Pode, professor. Pode. Eu só vou comentar aqui uma observação do Maxwell, que eu achei até interessante, né? Eu fui operário gráfico, né, dos 14 a 17 anos e aprendi a fazer clichês, fotos transferidas no zinco para impressão. Quando aprendi, o meu mestre disse: você não precisa nem estudar mais. Essa profissão garante seu futuro. A profissão do futuro nem existe mais. Essa é uma observação muito interessante, Marcelo. O modo que vem mudando as relações de trabalho e as relações econômicas. E é isso, professor. Alguém gostaria de fazer uma última pergunta para finalizar? Ou gostaria de fazer algumas considerações sobre o nosso curso? É só levantar a mão, que a gente, lembrando que do curso, do ciclo 1, hoje é a nossa última aula, tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Você tem que colocar o link, viu, Wellington, da avaliação. Isso, eu vou colocar no grupo, acho que fica melhor, né? Então, certo. No grupo, eu vou, depois no final, ainda tem algumas pessoas para comentar, aí eu volto a essa questão. Então, Armando Cipriano, por favor, primeiro você levantou a mão, fica à vontade. Era mais para tentar, se é possível, tipificar os vários formas de ação daquela relação entre opressor e oprimido, e quem quer ter uma ascensão, não construindo coletivamente, mas sim pelo individualismo. Eu fiquei com a ideia, quando assistindo o Jesuíno, me lembrou aquela personagem do empresário lá do Bye Bye Brasil, quer dizer, como que existiu nesses processos aquele cara que vai lá, coleta todo mundo, faz aquele discurso, aquele canto da sereia e tal, mas, na verdade, não está com nenhuma preocupação por parte do trabalhador. Né? O capataz, então, são vários, eu acho que, tipologias, né, daquele próprio trabalhador, de uma classe que não está preocupado com o processo de construção coletivo disso, ele está preocupado com a ascensão dele de se submeter. Né? Então, o coronel, o capataz e o pelego, né, são todos esses, acho que são subdivisões, mas quando eu vi o Jesuíno, me lembrou bastante do empreiteiro lá, do
Do Marcos Vinícius, que era o ator, Ah, né? tem o Homem que Virou Suco, né? Nós não podemos Isso. esquecer, Claro. né? Aquele que é o Deraldo, né? Que na verdade ele tinha todos esses traços, né? De um conformismo, de um pragmatismo conformista, né? Talvez não tão, vamos dizer, com o cinismo que tem. O Jesuíno, ele é um personagem, eu diria, muito envolvente, inclusive uma má companhia para o Tião, mas ele é representante, você lembrou bem, Armando, nesse ciclo 1, se alguém quiser escrever um artigo pegando todos esses personagens exemplares desse cinismo nacional, né? Quer dizer, cinismo num aspecto mais que é muito típico da nossa burguesia, certo? Quer dizer, a burguesia ela está presente em todos esses filmes, embora ela não apareça, né? Porque nós esquecemos que a sociedade é burguesa. Essa questão a sociedade é burguesa significa que a formação psicológica ela adere, inclusive, ao caráter da burguesia. A nossa burguesia é isso, né? É isso. Ela tem cinismo, oportunismo, as formas mais. Isso desborda aí para também os proletários, porque a ideologia serve exatamente para isso, né? A ideologia, os processos de subjetivação, a família, a empresa, a igreja, são todos processos de subjetivação de uma ideologia da burguesa, né? E alguém falou, né, que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Quer dizer, isso é uma lei histórica, né? E a gente tem que levar a sério isso, porque o que é que domina nas nossas relações sociais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que fazer a crítica da burguesia. Agora, hoje, as pessoas querem criticar o outro, quer criticar o negro, quer criticar a mulher, quer dizer, isso daí é uma operação ideológica. Estão esquecendo de criticar os de cima. Vocês já perceberam que ninguém critica os de cima? Quem é que critica, por exemplo, esses ricos no Brasil? Critica o Elon Musk, o Jeff Bezos, mas alguém critica o cara que fraudou bilhões aí das americanas? Alguém critica o Campos Neto, mas Campos Neto é um funcionário dos ricos. Os ricos nem aparecem, gente, né? Nós ficamos criticando os identitaristas, criticando o Bolsonaro, criticando. Quer dizer, gente, a burguesia brasileira ela conseguiu, ela recebe o troféu histórico de ser a classe invisível, né? Ela é tão invisível quanto a classe operária. Ela não aparece. Ela não aparece, mas ela mexe todo. E nesses filmes, vocês podem, se vocês pegarem lá, Terra em Transe, pegando o Bandido da Luz Vermelha, Tudo Bem, Bye Bye Brasil, quer dizer, todos esses filmes, vocês vão encontrar ali o dedo da ideologia burguesa, né? Vamos dizer, da personificação burguesa, da coisa, né? Do capital, porque o capital ele tem uma característica, ele se personaliza, certo? O capital, inclusive, para poder mover-se, ele tem que ter personalidade. Então, ele se personaliza. E uma das personalidades, não é? Ele se personaliza na sociedade, né? Ele se personaliza na sociedade. E a gente acha que aquela personalidade ali na verdade, o capital, e não é. Ela só é uma persona do capital, uma máscara, né? Então, são questões teóricas que a gente tem que refletir, né? Para entender
né? Inclusive esse fato, né, de que não aparece, mas fede, né? Mas a burguesia tem perfume, viu, Armando? Perfumada, ela cheira, né? Ela fede, mas ela cheira. Ela pode comprar perfume bons, né? E gente que tem muita gente querendo ser assim, né? Ah, é como diria Falcão, né? A burguesia fede, mas é perfumada. E tem dinheiro para comprar perfume. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer, eu acho que o nosso tempo já extrapolou. Tem só um momento, o Maxwell levantou a mão, só para não ficar no esquecimento. Maxwell, fica com você a palavra para finalizar. Vou ser rápido. Não, eu queria, na verdade, fazer um agradecimento, né, Wellington, para você, para o professor Giovanni, as aulas todas dos professores, você como mediador, e dizer, viu, professor Giovanni, que a aula de hoje, para mim, foi quase um curso também de como escrever o texto, né? Ela parece que complementou a aula de metodologia que eu ainda não assisti. Eu tive um problema de saúde na família que perdi a aula, mas hoje eu gostei muito. Pronto. Foi muito não, legal. exatamente Só para dizer porque eu queria agradecer a atenção de vocês, gente. Atenção, né, o interesse. Espero que encontrar vocês no ciclo 2 vai ser uma satisfação. Inclusive no site eu do vou Tela fazer o segundo. Ótimo, beleza, Maxwell. Divulgue, porque o nosso interesse é esse, fazer essa discussão política, fazer a discussão histórica, fazer a partir do cinema, né? E provocando essas questões, né? O Wellington aí já vai colocar o link no nosso WhatsApp da avaliação do curso. É importante que cada um, né, responda, porque isso é importante. Nós chegamos no final do curso com um grupo de pessoas muito interessadas e muito interessantes. Pessoas que dedicam um domingo à noite para ouvir professores discutindo cinema nacional para pensar o Brasil, né? E entrem também no site do Tela Crítica, já tem uma novidade lá para vocês, que é o ciclo 2, enfim, está lá tudo lá no site, viu, Wellington? Já me adiantei, já disse, ó, no site do Tela Crítica já está tudo pronto lá. E por favor, não apaguem nada do grupo, porque eu ainda não baixei tudo que está lá, não, e vou continuar pesquisando lá, hein, gente. Pode deixar. O grupo vai ficar funcionando e logo mais eu coloco o questionário e o link para o novo curso, o ciclo 2. Então, já vou, professor, já finalizando a minha parte aqui, eu agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço também essa coautoria, professor, que a gente conseguiu performar todo este ciclo 1, 7 encontros com muita informação, debate, conhecimento, e convidando, né, a todos vocês que participaram desse primeiro curso, vamos estar presentes no segundo curso, no segundo ciclo, a partir de agosto, e as inscrições já começam a partir de amanhã, tá bom? Então, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui, muito obrigado, professor Giovanni, e um abraço a todos, e até o ciclo 2.